O governador Pedro Taques está completando hoje 100 dias à frente do Palácio Paiaguás. Portanto, está terminando aqui a primeira fase do atual governo. Para o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, este primeiro momento serviu para arrumar a casa sem fechar as portas durante a reforma, exigindo que a troca dos pneus fosse feita com o carro andando. O secretário destaca ainda que a mensagem mais forte para a sociedade é que o dinheiro público será tratado dentro da mais rigorosa austeridade. Esse, aliás, foi o principal compromisso assumido e agora tem que ser honrado. É o que todo mundo espera. Porém, nesta fase que se inicia agora, é importante dizer que o namoro até aqui foi bem interessante, mas que a lua de mel está chegando ao seu final. As cobranças agora vão começar e a expectativa é de que as auditorias, os levantamentos comecem a produzir resultados no campo prático e que isso se reflita em ações concretas do governo. As frases feitas, o discurso bonito, daqui para frente, devem ceder lugar para o enfrentamento dos inúmeros problemas de Mato Grosso, seja na saúde, na educação, nas estradas, cada um mais urgente do que o outro. Estado de transformação não pode se resumir apenas a um slogan oficial, porque senão, logo, logo, vence o prazo de validade. O que está sendo vendido é que uma nova forma de governo já começou, mas para isso é necessário que exista a abertura para o diálogo e para o entendimento. As coisas não podem ser de cima para baixo, porque a imposição gera resistência. O atual governo já passou a imagem de que é legalista, mas seria mais legal ainda se fosse um pouquinho, só um pouquinho, mais democrático. O deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR, quer anular o decreto do Executivo que prevê o parcelamento da dívida da gestão anterior do governo do Estado. Segundo o parlamentar, a medida é inconstitucional. E para falar sobre esse assunto e também fazer uma avaliação dos primeiros 100 dias do governador Pedro Taques, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Emanuel Pinheiro. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Deputado, e antes da primeira pergunta aqui, uma curiosidade. O senhor me dizia agora há pouco que é professor do Direito Constitucional e que substituiu o ex-professor Pedro Taques numa universidade de Cuiabá. Isso. Colocado isso, eu pergunto o seguinte, 100 dias do governo Pedro Taques, que nota o senhor dá para o governador? Afinal de contas, professor é acostumado com nota. Sim, mas o professor dá nota final ao final do semestre, né? Não, mas terminou a primeira fase, essa fase acabou. Para que nota o senhor dá para essa fase? É muito pouco tempo, Lúcio, é muito pouco tempo para se dar uma nota ao governo que inicia, tem os pontos positivos, os pontos negativos, mas ainda não pode ser julgado. Temos que cobrar, fazer as cobranças democráticas, estar sensível às ruas, à sociedade e ajudar o governo a acertar, a corrigir rumos, corrigir rotas. Ele está indo bem? Está indo bem? Eu acho que do ponto de vista da boa intenção, de que Mato Grosso é gerido por um homem sério, por um homem de mãos limpas e um homem honesto, eu acho que isso já está consolidado. Agora é hora da ação, é hora do tocador de almas, do tocador de esperanças, daquele homem que vai liderar o novo Mato Grosso, começar a colocar a tropa na rua e começar a realizar gradativamente. A gente sabe que tudo depende de tempo e de condições, aquilo que foi prometido em praça pública, nas eleições, nas ruas e atender a população, fazendo com que os serviços públicos eficientes chegam na ponta, chegam lá para o cidadão, para a cidadã. E quem prestou serviço ao Estado também deve esperar? Agora eu queria que o senhor falasse sobre o bom pagador, então. Essa medida adotada pelo governo que o senhor questiona. Esse programa Bom Pagador eu questiono por várias vertentes. Primeiro, pela injustiça. Injustiça que pode acarretar um trauma econômico e social no Estado, afugentando investimentos, afugentando empresários e investimentos em Mato Grosso. O governo do Estado tem que se portar bem com os seus fornecedores, com os seus prestadores de serviço.
Aquilo que está errado, mande apurar, investigue e não pague. Agora, aquilo que está certo, você contratou com o Estado. Você tem obrigações, compromissos, você tem funcionários para pagar. Então, existe toda uma engrenagem desse dinheiro que gira na sociedade. O Estado representa cerca de 30% da nossa economia, que você não pode simplesmente não pagar. O dinheiro está em caixa, prestou o serviço, está correto? Pague. Então, o primeiro ponto, a injustiça. O segundo ponto, a questão do caixa do Tesouro. O próprio governo do Estado, do governo atual, no dia 2 de abril, publicou o Balanço Geral do Estado. Esse balanço foi entregue para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E nele, o governo assume ter em caixa, no dia 1º de janeiro de 2015, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais, fora o dinheiro que foi estornado, que estava na conta dos empresários. Ou seja, Mato Grosso não está quebrado. Mato Grosso está superavitário. Então, essa dúvida, se Mato Grosso está superavitário, não há por que fazer um programa bom pagador. Porque um programa bom pagador é um programa para Estado quebrado, para Estado quase falido. E a terceira questão, a legalidade e a constitucionalidade. É nesse ponto aí que eu gostaria de fazer a próxima pergunta. O senhor disse que o decreto é inconstitucional. Agora, um outro professor, o líder do governo Wilson Santos, diz que o senhor está errado, que não tem nada de inconstitucional. O Wilson é professor de história. Ele diz que não foi regulamentado ainda. O Wilson é um brilhante professor de história, né? Então, apesar de ser bacharel, ele é brilhante, mas ele é professor de história. Essa questão do decreto, além da injustiça que eu já deixei claro aqui, ela é ilegal porque diz respeito à lei orçamentária anual, e eu vou falar sobre isso semana que vem, e ela é inconstitucional porque desrespeita a emenda constitucional número 86, promulgada dia 17 de março de 2015, ou seja, há pouco mais de 20 dias e 10 dias antes do governador Pedro Táxi baixar esse decreto. Essa emenda constitucional, ela é clara quando diz que restos a pagar só pode ser disciplinado por lei complementar. Lei complementar tem que ser encaminhada pelo Executivo para a Assembleia Legislativa e tem que ser votado com quórum qualificado. Assim determina a Constituição da República. Esse desencontro que o senhor fala aí da questão do caixa, ele está acontecendo também, na opinião do senhor, no que é dito a respeito das obras do VLT? Do que foi gasto, do que não foi gasto, do que foi feito? Isso, eu acho que tudo isso o governador deve se empenhar e esclarecer para a sociedade. Existe muito desencontro de números do que foi pago, do que não foi pago, daquilo que foi pago está efetivamente executado. Então a sociedade quer saber e a sociedade também não quer obra paralisada, mostrando esse descaso aí, cortando Cuiabá de ponta a ponta no que diz respeito às obras do VLT. Mas a sociedade também, além de discutir isso, e tem que saber disso, ela quer um Estado para frente. Um governador que lidere um novo momento, que propague a esperança, que propague o Mato Grosso do século XXI, um Mato Grosso portal da Amazônia, um Mato Grosso que influencia positivamente o PIB nacional, um Mato Grosso que tem 3 ecossistemas, Chapada, Pantanal e Amazônia, berço do nosso turismo, Mato Grosso pronto para gerar emprego, gerar renda, receber investimentos, um Mato Grosso que tem um governador sério, de mãos limpas, que vai propiciar o empresariado local e externo que venha para o nosso estado, produza e vamos juntos administrar Mato Grosso, gerar renda, gerar emprego e ir colocando esse estado cada vez mais nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. É isso que a população espera do seu novo líder. Deputado, para a gente encerrar, o senhor colocou agora há pouco aí que o PR é um partido independente na relação com o governo. O senhor chegou a dizer dias atrás, quando se discutia se o PR iria ou não para a base de sustentação, que 15 cargos, como o governo ofereceu, seria muito pouco para integrar a base aliada. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: o senhor tinha cargos no governo Silval Barbosa. Alguns desses cargos, pelo menos, foram preservados na administração de Pedro Táxi. O senhor tem cargos no governo? Pessoas indicadas no governo? Primeiro, vamos botar aí, vamos dar César o que é de César. O governo não ofereceu 10 ou 15 cargos para o PR. Eu até me antecipei, porque saiu da imprensa. Para cada deputado, né? Eu me antecipei, e até porque eu li isso na imprensa, falei que é um desrespeito isso
com o PR. Não diga em relação à quantidade, mas olha, nos apoie que nós vamos te dar X cargo. Não é isso. O PR não foi eleito na base do governador Pedro Táxi. Então, nós não temos que sair correndo atrás do governo. A nossa missão, que o eleitorado nos colocou como maior bancada na Assembleia, é uma missão de independência. Uma missão de ajudar o governo a errar menos, a acertar, a corrigir rotas e uma postura independente. Porque nós não somos deputados do Estado. Somos deputados representantes do povo de Mato Grosso. Deputado, nosso tempo já acabou. O senhor tem ou não tem cargos no governo Pedro Táxi? Tem alguns ficaram no tempo que eu indiquei e outros, a maioria já foi exonerado. Quanto? 20, 30, 40? Não, 2 ou 3. Bem menos? 2 ou 3? Se não foi exonerado nenhum de ontem para hoje, deve ter uns 2 ou 3. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço, você. Um prazer enorme. Obrigada, deputado. Obrigado, Evânia.